na presença do Senhor para poder louvar, agradecer. Aleluia. Vamos começar fazendo uma oração. Oh Senhor Deus, te peço, Pai, nesse momento, Deus, estamos aqui na tua presença, Jesus, para te louvar, para te agradecer, Senhor, para entoar o nosso clamor, Senhor. Te peço, Deus, que o Senhor faça presente aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor esteja entre nós, Senhor, recebendo essa adoração, Senhor, recebendo o nosso clamor, Pai. Aqueles, Senhor, que estão cansados, Senhor, dá um descanso, Pai, nesse momento, Senhor. Te pedimos, Deus, aqueles irmãos que estão a caminho, Pai, peço que o Senhor proteja, Senhor, livre de todo mal, Senhor, para que cheguem, Senhor, em segurança, Pai, na tua presença, Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Viva a sede que havia em mim.
livro de Abacuque. Abacuque 3, versículo do 17 ao 19. Você colocar lá, Rafa, por favor? Abacuque 3, 17 ao 19. Ai, Jesus. Amém. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Glória a Deus. Essa palavra aqui o Senhor me deu essa semana, e sobre refletir que todo mundo gosta quando a videira dá frutos, quando a figueira dá frutos, quando o investimento dá frutos, quando a sua loja dá vendas, e quando a sua empresa está tudo bem, quando a sua vida está tudo bem. Mas ainda que falhem com você e que estejam dando tudo, e quando esteja tudo dando tudo errado, ainda que não tenha acontecido aquilo que o desejo do seu coração você tenha colocado, o nosso Deus, ele não falha, ele nunca vai falhar. E nessa reflexão nos desafia a reavaliar aonde colocamos a nossa confiança. Ele nos convida a confiar em Deus acima de tudo e louvar a Deus acima de tudo, mesmo nas dificuldades mais severas da nossa vida. Essas atitudes de fé e confronto transformam a nossa perspectiva e nos dá esperança em tempos de crise. Por isso, nessa noite, peço que você não perca a esperança. Você confie em Deus. Porque Ele tudo fará. Porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus. A gente tem que ter fé. A gente tem que colocar as nossas petições no pé do Senhor. Amém. A gente tem que buscar. A gente tem que fazer a nossa parte também. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, Jeová, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Rodeado de glória, és adorado, 24 horas, serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo, e e puros lábios.
ficar de pé, por favor. Hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Amém. Cada irmão vai de encontro com alguém que não seja próximo e a gente vai fazer uma oração um pelo outro. Amém? Glória a Deus. E pedir só para a Juliana ficar. Os outros irmãos podem ir. Aqui é marmelada, viu? A coisa que você faz. Sério? Posso? Caraca, terminou, mãe? Vamos lá, hoje, Lê. Terminou? Já então vou eu e Maria. Mãe, mãe, Não, vai orar com a Sarinha. Vai orar com a Sarinha. Vamos começar. Amém, Jesus? No momento aquele, meu Pai, que não estava interessado, mas o Senhor, meu Pai, através dos olhos dela, sempre tem feito milagres. Através dos olhos dela, meu Pai, o Senhor Papai querido, Deus, Deus, mas ela não sabia buscar, ela não sabia estar, Que a sua graça se venha caindo nesse lugar, que o avivamento se venha apresentar. Em casa dos seus filhos, dividimos o nosso sabemos que aqui ó, Pai querido, na porta do meio, tá? De beber prepara para ela uma boa hora, ó Deus, para que a chegada de Jesus traga muitas alegrias para o seu casamento, ó Deus, dê ela sabedoria para lidar com as dificuldades que não, fortalece os pés dela, leva você à oração, à busca, ao jejum, a dobrar os joelhos pela madrugada, ajuda a te buscar, a desejar intimidade contigo, Pai querido. É isso que nós pedimos, é isso que nós desejamos, ó Pai, estar mais perto de ti. Querida Deus, as tuas mãos podemos praticar a tua festa. Ó Deus, os seus familiares, Deus, em tua casa, guarda, abra as portas, nós pedimos, ó Pai, dê a ela experiências espirituais, firma aos pés da Maria na tua presença. Ó Deus, que a partir de agora ela venha abrir os seus lábios, pelo novo cântico, mas, ó Deus, que é um novo louvor nos seus lábios. Pai, que ela venha, Senhor Deus, ser batizada com o Espírito Santo, que ela venha receber os dons, ó Pai, que vem de ti, os talentos espirituais, que ela possa multiplicar, Senhor Deus, que ela possa ser semeadora de boas obras, ó Pai, diante dos seus amigos, diante da sociedade, ó Deus, onde quer que ela botar a planta dos seus pés, ela possa proclamar o Rei está voltando. Nós oramos pela vida da Maria, pelo Marcos, por esta casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que ele possa ser o Pai dessa dimensão, que ele possa entrar em contato com as pessoas celestiais, que ele possa sentir, que ele possa ver, Senhor. Abençoa, visita ele no sonho, Senhor. Dá ele sabedoria para cuidar da casa dele, entendimento sem malícia. Abençoa com o nosso favor, poderá, a todos os céus, Senhor. Está tudo do céu,
que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Tenha nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Tenha nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém. Seja teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Muito feliz por estarmos na presença do Senhor. Uma maravilha. Antes de iniciarmos a palavra, vai ter aula das crianças, né? Claro. Vamos orar. Um dos irmãos que sentiu desejo no coração de orar pela aulinha das crianças, que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa abençoar essa aulinha. Amém? Amém. Amém. Deus, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, colocamos a aulinha das crianças, meu Pai, no teu altar, pedindo, Senhor, que o Senhor venha dar uma bênção, que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, nessa aula, que o Senhor venha dar sabedoria, meu Pai, para a professora, abençoando, meu Pai, os teus pequenininhos, para que eles possam sempre andar, meu Pai, para os teus caminhos, Senhor, para que quando eles crescerem, meu Pai, eles não venham se desviar, mas que eles venham te amar, meu Pai, com todo o coração, desejando, meu Pai, mais da tua presença. Abençoa, meu Pai, essa aulinha e fala com eles, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Hoje, a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor está sobre mim. Fico muito feliz de poder ter essa oportunidade. E hoje o tema da mensagem que o Senhor me deu, vem trabalhando há algum tempo na minha mente, seja cheio do Espírito Santo. Amém. É algo que o Senhor tem tocado no meu coração para que nós nos atentássemos a isso e saber que nos atentássemos para isso e para que possamos entender o que devemos fazer para que possamos ser cheios do Espírito Santo. E o Senhor ele me deu algumas diretrizes, alguns atributos de um servo cheio do Espírito Santo. E hoje vamos trabalhar esse tema junto com a igreja, amém, irmão? Amém. A palavra de hoje está em Mateus 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 11. Nós vamos tirar alguns entendimentos desse texto e depois iremos trabalhar outros textos sobre outros alunos. Aquele que encontrou diz amém. Aquele que não encontrou diz misericórdia. Amém. Amém. Então, assim diz a palavra do Senhor. Versículo 1, Mateus 4 diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorais. Ordenou-lhe Jesus então: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram.
Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento eu venho pedir permissão, meu Pai, para entrar em sua presença, pedir para que o Senhor possa me usar, trabalhar a minha vida. Amém, Que o Senhor não deixe sair nada do homem da minha boca, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar nessa palavra, que o Senhor possa semear essa palavra no coração dos irmãos, dando-me sabedoria para usar as palavras, entendimento para que os irmãos possam colher aquilo que o Senhor tem semeado na vida deles nessa noite. Amém, Senhor. Usa-nos, tira-nos toda a distração, todo pecado, ajude-nos, meu Pai, a entender aquilo que o Senhor quer nos passar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assentos. Irmãos, aqui, nesse texto me chamou bastante atenção e é algo que eu tenho vivido nos últimos dias, essa questão de ser cheio, como ser cheio, o que fazer para ser cheio, o que é um servo cheio. Eu fiquei pensando isso na minha casa e quando a gente foi para o monte, a gente conversou sobre esses assuntos, sobre esse tema, e me chamou muita atenção. E aí o Senhor começou a me dar atributos, coisas que nós devemos ter para que realmente sejamos cheios, o que precisamos ter para que sejamos cheios. E o primeiro atributo que o Senhor me deu se encontra no versículo 3, que diz assim: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Paramos para observar como que o inimigo é sujo e ele trabalha onde vai te afetar. O inimigo ele não vai apertar onde você é forte, porque aqui o inimigo esperou passar os 40 dias, as 40 noites, esperou que o Senhor tivesse fome para que ele oferecesse aquilo que a carne do Senhor necessitava, a carne do Senhor precisava, que era o pão, que era o alimento. E é assim que o inimigo faz na nossa vida também. Ele não opera onde você está forte, ele opera onde você está fraco. Às vezes é no seu casamento, às vezes é no seu trabalho, às vezes é na sua casa, às vezes é dentro da igreja, onde você está deixando algumas coisas acontecer que não deveriam. O inimigo ele vai operar aonde você está prestes a tropeçar, aonde é mais fácil de você cair. Ele não vai operar onde que, no seu casamento que está um esplendor, que está coisa linda, maravilha. Não, ele vai trabalhar onde você tem mais chance de cair, onde a sua carne deseja. Mas o Senhor, com toda a sabedoria, cheio do Espírito Santo, respondeu. Porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. E aí, olhando isso, eu entendi que o primeiro atributo para sermos cheios do Espírito Santo é entender que a palavra de Deus é o nosso consolador diante de qualquer preocupação. Independente se nós temos fome, independente se a nossa saúde não está mil maravilhas, independente se o nosso trabalho não é aquilo que nós precisamos, nós queremos. Irmãos, o primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo é entender que acima de qualquer coisa nós apenas precisamos do Senhor. Se a nossa carne grita por comida, precisamos do Senhor. Se a nossa carne grita por dinheiro, nós precisamos do Senhor. Se a nossa carne grita por saúde, nós precisamos do Senhor. E o primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo é entendermos que o Senhor é o nosso consolador acima de todas as coisas. Amém. Nós não podemos colocar o Senhor abaixo de nada, dinheiro, riquezas, trabalho, oportunidade. Não, o Senhor é o nosso consolador acima de todas as coisas. E entendendo agora que o primeiro atributo para sermos servos cheios do Senhor é entender que o Senhor é o nosso único consolador acima de todas as coisas, nós vamos para o segundo atributo, que está no versículo 6, que diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Aqui nós vemos como o inimigo ele é sujo e astuto ao mesmo tempo. Porque o Senhor lhe respondeu dentro da palavra quando o inimigo tentou. E agora o inimigo veio, usou a própria palavra para confundir o Senhor. E se nós paramos para pensar, não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? O inimigo não tem usado muitas igrejas aí fora, confundindo muitas igrejas aí fora com a própria palavra. Nós vemos aí igrejas liberais, onde o homem pode casar com homem, mulher com mulher, onde você pode usar a igreja como um palco, como um centro de festas. E eles muitas das vezes usam versículos dentro da Bíblia para poder se embasar nisso. É assim o que o inimigo faz. Às vezes o inimigo trabalha para te confundir, foi o que ele tentou fazer com o Senhor. Mas aí ele te pega o segundo atributo para sermos cheios do Espírito Santo, que é conhecer a palavra. Aquele que conhece a palavra, ele não deixa se enganar. Aquele que conhece a palavra do Espírito do Senhor, ele não deixa que ninguém o engane. Porque ele vai ter autoridade, ele vai ter o conhecimento daquilo que o Senhor quer que ele saiba. E o Senhor lhe respondeu, contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o seu Deus. O Senhor usou, o inimigo quando veio com a palavra, usou a própria palavra para repreender Satanás. Então nós temos que ter conhecimento da palavra.
para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Porque não adianta eu vir para cá, aqui para o todo dia, cantar os melhores louvores, cantar os melhores louvores, se eu não tiver o conhecimento da palavra. Porque o inimigo ele pode usar a própria palavra contra mim. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos igrejas liberais fazendo o que bem entendem, usando alguns versículos separados para que possam dar sentido àquilo que eles estão fazendo, mas não é. Se algum daqueles irmãos dentro daquela igreja lesse realmente a palavra, a examinasse, eles iam ver que aquilo que eles estavam fazendo é errado. Igreja não é palco para fazer show, igreja não é palco para homossexualismo, igreja não é palco para fazer aquilo que você bem entende. Igreja é palco para fazer o que o Senhor quer. Igreja é palco para fazer o que o Senhor quer, não para fazer a minha nem a sua vontade. E se você quer entender isso, leia a palavra do Senhor. E o terceiro atributo que o Senhor tem colocado no meu coração, esse eu fiquei bem impactado, porque eu vou contar esse atributo e vou emendar com um testemunho que aconteceu comigo. O terceiro atributo está no versículo 9, que diz assim: e propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorais. O inimigo ele também trabalha no ego do ser humano, ele trabalha nos desejos do ser humano. Ele vai te oferecer aquilo que você quer, ele vai te oferecer aquilo que na sua mente a sua carne precisa, que é luxo, dinheiro, fama, não é verdade? Hoje o que importa é ser famoso, ter um carro legal, ser rico, mas isso é o que o inimigo te dá. O que o Senhor te dá é totalmente diferente, é muito melhor do que isso. É uma vida eterna, em ruas de ouro, com banquete celestial, adorando e glorificando o Senhor para sempre. Aleluia. Uma vez o irmão me perguntou, falou assim, Daniel, mas é a vida muito sofrida aqui. Eu falei, cara, nem tanto. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, a média do ser humano aqui é de 80 a 100 anos. Se você viver 80 a 100 anos sofrendo um pouco, para viver a eternidade adorando o Senhor, participando do banquete, além, porque não vale você viver 100 anos aqui sofrendo a eternidade no inferno. Irmãos, não vale a pena trocar alguns dias de curtição, alguns meses na farra, pela glória eterna, irmãos. Não vale a pena. E a resposta do Senhor foi a seguinte: ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E eu entendi que o terceiro atributo para sermos cheios do Espírito Santo é termos ousadia de um servo cheio do Espírito. Porque se você não tiver ousadia, irmãos, muitas das vezes nós vamos ficar parados, só vendo a coisa acontecer. Nós não vamos fazer a obra como deveríamos fazer, nós não vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então seja ousado, assim como o irmão falou, cada um aqui vai orar pelo irmão que você não conhece. Vai lá, perca a vergonha, abraça aquele irmão que você nunca viu, você nunca trocou uma palavra com ele. É isso, é ser ousado. Você ter a oportunidade de falar do Senhor no trabalho, fale. Aquele irmão que chega atribulado, fale. De postar um versículo na rede social, fale. Nós temos que ter ousadia no Espírito, Senhor, porque o Senhor nos dá essa ousadia. E essa semana eu contei o testemunho de os irmãos que foram no monte, alguns ouviram, mas prometo ser breve, vou contar, onde nós passamos por um período muito difícil, uma batalha espiritual muito difícil, onde estava eu e minha esposa no quarto e o inimigo tentou contra a nossa vida. Nesse momento, o inimigo ele se materializou no nosso quarto, onde eu via um homem por volta de 2 a 3 metros com uma capa preta enorme, voando sobre o nosso quarto. E minha esposa não conseguia ver, mas ela sentia uma presença de algo se movendo dentro do quarto. E aquele espírito, aquele demônio, ele começou a falar algumas palavras de tristeza, de revolta no ouvido da minha esposa. E ali eu comecei a repreender, comecei a falar com ela. E o Espírito Santo encheu a minha esposa de autoridade ao ponto dela levantar, abrimos a porta e nós começamos a repreender aquele mal. Enquanto nós estávamos repreendendo aquele mal, nós sentimos a nossa garganta sendo apertada ao ponto de nós perdermos a voz. Já estávamos ficando sem voz, mas o Senhor foi nos sustentando, foi nos ajudando, esteve conosco. E naquele momento onde que o Senhor foi nos dando mais força, mais ousadia, mais autoridade, nós vimos aquele espírito saindo em retirada do nosso quarto. Mas ele não saiu caminhando, ele saiu desesperado. Porque o Senhor ordenou que ele saísse. O Senhor nos deu autoridade para que ele não estivesse naquele local. E por isso que nós temos que ser ousados na presença do Senhor. Se tiver que falar, fale mesmo. Porque olha só como que o mundo é ousado. Você vê aí, os irmãos cospem na cara de cristãos, roubam Bíblia, tacam fogo. E nós vamos ficar, nos amedrontar? Vamos nos esconder? Nós temos que ter essa ousadia que o Senhor nos dá, usar essa ousadia que o Senhor nos dá. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: o diabo ele não temeu a mim nem a minha esposa.
Ele não teme porque eu gritei ou porque ela gritou. O diabo não teme medo. Não teme porque eu estou aqui no púlpito, ou porque eu uso um terno, ou porque a irmã toca um teclado. Não, não teme nada disso. Ele não teme a você, ele teme no que está em você. Coloque isso na sua cabeça. Você não tem autoridade, poder nenhum. Quem tem o poder, quem tem a autoridade é o Senhor. O Senhor que faz, o Senhor que acontece, o Senhor que cria, o Senhor que abre a porta, o Senhor que fecha. É Ele. Através dele que você tem autoridade. Se não for por Ele, você não tem nada. Você não pode nada, você não é ninguém. E eu tava refletindo nessa palavra. E aí o Senhor me deu um outro versículo que está em Atos 9, 19. Se o Rafael poder projetar para a gente, para os irmãos acompanhar. Atos 9, 19. Aquele irmão que puder abrir também é bom, que barulho de Bíblia é muito bom de ouvir. Eu amo esse som de da palavra. Atos 9, 19. É bom que dá tempo de eu beber uma água, recuperar minha voz. Quem encontrou diz amém, quem encontrou diz misericórdia. Amém, irmãos? Atos 9, 19 diz assim: e depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? 22. Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo. Irmão, sabe o que eu entendo com esse texto? É que Saulo, naquele momento, ele não se preocupou com o que estavam falando dele. Ele teve um passado que, nas mentes humanas, eu condeno. Mas ali ele não estava se importando no que estavam falando dele. O conselho que eu estou nessa noite é o seguinte: não importa o que fale de você, apenas seja cheio. Só se preocupe em fazer a obra do Senhor, apenas isso. Assim como Saulo, nesse momento, ele não se importou com que tinha pessoas lá falando mal dele, falando do passado dele, apontando o dedo para ele. Ele não queria saber o que estavam acusando ele. Ele só queria saber de fazer aquilo que o Senhor ordenou. Se a gente ver o último versículo, no 22, ele fala: apenas disso, Saulo se fortalecia cada vez mais. Ao invés de Saulo se entristecer, ele se fortalecia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não importava se você ia o criticar, não importava se você ia apontar o dedo dele, não importava o que iam dizer ali. Ele se fortalecia todos os dias. E no final diz: ao comprovar que Jesus era mesmo Messias, ele conseguiu cumprir com a missão dele. Por mais que falassem mal dele, por mais que julgassem ele do passado dele, do que ele foi, do que ele é, do que ele fez, ele conseguiu cumprir aquilo que o Senhor ordenou que ele cumprisse. E aí, me veio outra história na mente, está em 2 Samuel 6, que diz assim, 6:14. Davi, vestido o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim, Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria e ao som de júbilos, ao som jubiloso das trombetas. E aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Irmão, pegue na mão do seu irmão nessa noite e pergunte para ele quem ele é, se ele é Davi ou Mical. Porque nós conseguimos ver a diferença aqui entre Davi e Mical. Davi, ele não se importou para a posição que ele tinha. Ele não se importou por o fato de ele ser rei. Davi era o homem mais conhecido da cidade, o homem mais poderoso daquela cidade. Ele era o dono da cidade. Ele era um homem onde que todos o conheciam. Qualquer coisa que ele fizesse, iam falar, iam comentar. Mas ele não se importou porque ele estava diante da presença do Senhor. E para ele o que importava era adorar a Deus. O que importava ele era fazer aquilo que o Senhor ordenou. Não importava o cargo que ele tinha, quem ele era, a fama que ele tinha, o quão poderoso ele era. Não importava se os inimigos dele iam fazer chacota dele. Não importava para Davi. O que importava era dançar na presença do Senhor. Davi se entregou com júbilo perante a presença do Senhor.
Mas Mical foi diferente. Mical, ao invés de receber a presença do Senhor, a palavra diz que ela estava vendo tudo por uma janela. Ela não foi até a presença do Senhor. Ao invés de ir até a presença do Senhor, Mical ficou julgando Davi. E muitas das vezes, muitos irmãos, quando estão no banco aqui da igreja ou de outras igrejas, eles se portam como Mical. Ao invés de fazer como Davi, se entregar, adorar, independente do que vão falar, eles estão olhando para aquilo que o irmão está fazendo. Uma irmã dá um glória mais alto, ele, em vez de dar um glória, ele olha, nossa, a irmã está gritando. O irmão, quando está falando em línguas, em vez de ele estar falando e pedindo ao Senhor para que receba o dom de línguas, ele está julgando. Uma irmã, quando está cantando mais alto, porque está sentindo a presença do Espírito Santo, outro está olhando em vez de cantar. Então faça uma auto-reflexão. Será que eu estou me comportando como Davi ou como Mical? Será que quando a presença do Espírito Santo chega, eu vou receber ela ou eu fico assistindo da janela? Será que quando nós estamos aqui hoje, nós estamos apenas vindo ao culto ou cultuando? Vir ao culto é diferente de cultuar. Vir ao culto, qualquer um pode vir. Cultuar, apenas os cheios cultuam. Apenas os cheios podem cultuar o Senhor. Se você é cheio, vem para cultuar o Senhor nessa noite. Dando glória, dando aleluia, fazer aquilo que o Senhor toca no seu coração. Se você fala em língua, fale em língua. Se você quer orar, ore. Se você quer adorar, adore. Se você quer abraçar o irmão, abrace. Se você quer chorar, chore. Não se importa com o que o irmão do lado vai falar, ou que quem for falar, fale. Faça apenas aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E uma outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, eu fui ler, li Efésios 5:18, estava escrito, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí ele falou comigo a seguinte coisa, a seguinte frase, aqueles que são cheios do Espírito Santo são diferentes, mano. Aí eu falei, nossa, são diferentes por quê? Porque quando você vê um servo cheio do Espírito Santo, você já vê a diferença. Nossa, irmão é cheio. Nossa, eu sinto uma paz quando eu estou do lado do irmão Marcos. Eu sinto uma presença quando eu estou do lado do irmão André. Eu sinto uma calmaria quando eu estou do lado do irmão. Você vê a diferença do irmão que é cheio. Eu não estou querendo dizer que o irmão que é cheio é melhor. Diferente e cheio são duas coisas diferentes. Diferente e melhor são coisas diferentes. Aquele irmão que é cheio do Espírito Santo, ele não é influenciado pelo mundo. Ele influencia quem está no mundo. Ao ponto do irmão olhar e falar assim, nossa, o irmão André é um irmão abençoado, né? Nossa, eu quero ser como aquele irmão. Nossa, o irmão Pedrinho era um homem do Senhor. Eu quero seguir o caminho que esse irmão segue. Nossa, o testemunho que a irmã lhe deu é maravilhoso. Eu quero viver isso que ela está vivendo. Amém. Ao invés de você se embriagar com vinho, se enche do Espírito Santo. E aqueles que estão olhando de fora vão sentir essa vontade também. Nossa, eu quero sentir aquilo que aquela irmã sente. Eu quero chorar igual aquela irmã chora. Eu quero acordar de madrugada e orar igual aquele irmão ora. E eu te faço a pergunta, será que nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Será que a nossa vida hoje é um testemunho que influencia o mundo? Ou nós estamos sendo influenciados pelo mundo? Será que no nosso trabalho nós somos vistos como influenciadores ou influenciados? Será que no seu trabalho eles te olham e falam assim, nossa, esse irmão aí, não fala besteira do lado dele não, porque ele é crente. Ele é canela de fogo. Se ele orar, aqui chove, filho. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. E aí, o último tópico que eu trouxe, que foi algo que eu via no passado em outras igrejas que eu fiz parte, eu vi isso muito acontecer. As pessoas esperarem ser algo ou ser alguém, tendo um posto para querer ser cheio do Espírito Santo. Atos 6, 1 diz assim, ora, naqueles dias multiplicaram-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles, os judeus helenitas protestaram contra os judeus de fala hebreia aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram, não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais encarregaremos deste mistério. Irmãos, aqui eu vejo que os 12 discípulos, eles escolheram 7 diáconos para que pudessem ser responsáveis por essa obra de ajudar as viúvas e tudo mais. Só que um detalhe é que hoje nós queremos primeiro ter o cargo para depois sermos cheios. Nós queremos primeiro estar no púlpito para depois sermos cheios. Nós queremos primeiro, eu só vou louvar o Senhor com tudo que eu tenho, só se eu estiver sentado ali. Não, você tem que estar aí para você entregar tudo que você tem. Eu só vou ler a palavra só se eu estiver no púlpito. Não.
Você tem que estar lendo a palavra na sua casa. Outra coisa, nós devemos ser cheios em todos os lugares. No trabalho, deve ser cheio na academia, tem que ser cheio em casa, tem que ser cheio quando você está sozinho na internet, você tem que ser cheio em todo momento. Igreja não é lugar para... eu vou para a igreja para me encher. Não, não é lugar para você se encher, é lugar para você transbordar. Você já tem que vir para cá cheio. Você tem que chegar aqui com a intenção de transbordar. O Senhor fazer algo sobrenatural. Toda vez que você vier para cá, você fala assim, eu estou indo cheio porque eu vou transbordar. Não vou para a igreja porque minha semana aqui vai começar, vai ser pesada, eu estou fraco. Não. Você tem que vir para cá cheio. Se enche em casa, enche no seu trabalho, enche a sua vida de Deus como se você estiver sozinho no carro. Não deixe você chegar aqui no domingo, passar os 7 dias da semana para chegar aqui no domingo, eu vou me encher no domingo. Não vai. Se você não começar a buscar o seu dentro da sua casa, a buscar a ler a palavra, a ter autoridade, a colocar o seu como primeiro lugar na sua vida, nós não seremos cheios. Não tem para outro lado. Não adianta eu falar assim, Júnior, eu quero pregar todos os domingos, e chegar aqui, meia hora antes do culto, buscar uma palavra na internet e trazer para os irmãos. Não vai dar certo. O Senhor não vai permitir. Para a gente fazer aquilo que o Senhor nos colocou, nós precisamos já estar cheios. Eu não falo assim, Senhor, quando o Senhor me levantar pastor, aí sim eu vou ser cheio. Não. Senhor, quando o Senhor me levantar diácono, aí sim eu vou ser cheio. Não. Já seja cheio. Já fique pronto. Já fique preparado, igual esses irmãos aqui estavam. Eles não estavam esperando um posto. Eles não estavam esperando um cargo. Eles apenas estavam esperando o Senhor, sendo cheios naquilo que o Senhor nos ordenou. E para encerrar, irmãos, eu venho dizer para os irmãos que o Espírito Santo, ele cobra mais de nós. Ele quer mais de nós. Ele sabe que cada um de nós pode entregar mais de si. Ele sabe que você pode fazer mais pela obra. Ele sabe que você pode fazer mais pela obra. Ele sabe que cada um pode fazer mais pela obra. Então que sejamos cheios do Espírito Santo, que possamos contagiar quem está do nosso lado. Ao ponto de quando você sentar do lado do irmão e falar assim, nossa, eu quero ler mais a palavra. Eu quero orar mais, eu quero ouvir um louvor e me levantar dentro do meu carro, eu quero chorar. Sabe aquele momento onde você está ouvindo um louvor e você começa a sentir a presença do Senhor e você começa a chorar e você fala, Senhor, eu não quero que isso acabe. Quando um ímpio chegar no nosso meio, eles têm que sentir essa presença. Nós devemos derramar do Espírito Santo perto deles, irmão. Nós devemos ser cheios do nosso trabalho. Fala da obra do Senhor, deixe o Senhor te usar. Se você fala em línguas, fale. Se você quer orar em voz alta, ore. Irmão, nós devemos voltar no tempo onde dá vontade de correr dentro da igreja, onde dá vontade de ficar falando em línguas até outro dia. Hoje em dia é raro ter um culto onde os irmãos falam em língua, onde os irmãos choram o culto inteiro, onde os irmãos têm vontade de correr e não querem mais ir embora, onde um culto vira vigília. Não tem mais isso nesses dias, irmãos. Igreja virou casa de show. Igreja virou casa de show. Igreja virou um lugar onde você amacia, acalma o ego das pessoas. Verdade, Deus. E nós que buscamos ser cheios temos que ser diferentes. Temos que falar a verdade, temos que viver a verdade. Temos que ser cheios do Espírito Santo, buscá-lo acima de todas as coisas. E essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Espero que os irmãos possam receber, possam receber como uma semente no seu coração, que possa germinar na vida de vocês. Amém? Amém. Tu professas
Torres de Babel foi o quê? Foi a construção de tijolos feita pelos homens, né? Como que foi feita essa construção, mãe? De fogo e Eles fizeram tijolos. fizeram tijolos No fogo, fizeram a cidade. e fizeram a cidade e Depois eles tiveram a ideia de fazer o quê? eles tinham uma ideia de criar Uma torre uma torre que a ponta da que chegasse torre até. chegasse até o céu. E Deus ficou feliz com isso? Não, e daí O que aconteceu? ele começou a ficar mudando as línguas, as pessoas, para explicar confuso com os outros, porque Para eles parar, né? eles A pararam construção. essa construção, porque estava tentando mostrar para os outros que ele é magnífico. E na verdade é Deus que é, né? Mas é Deus que é mais magnífico. E aí o que aconteceu com esse povo que estava falando outro idioma? Eles foram colocados aonde? Eles foram colocados Eles foram espalhados por onde? eles foram espalhados no mundo inteiro. Amém. Aí tem uns idiomas aí diferentes, né? Depois tem outros idiomas que agora existem. Amém. Isso mesmo. Amém. Os irmãos colocar de pé, a gente agradecer. E também pro nosso pastor Júnior, vem aqui na frente, por favor. Fazer uma oração pelos irmãos que fizeram aniversário no mês de maio, né? Vamos receber essa bênção. A verdade, vocês ainda falta um, viu? Você fugiu, né? Ainda falta um, viu? Ainda falta, tem que falar, porque se eu quebrei a regra desse ano, Fizeram isso que vão fazer. Rafael, vem aqui, por favor. todos os aniversariantes. Cadê a Sarinha? Sarinha, Quem vai orar pelo Júnior? Sarinha. Quem vai orar pelo Júnior? Não, todos os irmãos oram aí pela nós. Por nós. Vai lá. Né? Fez aniversário no mesmo dia que eu faço. Só os bonitos fazem dia 22. amém, Senhor. Irmã Socorro. É verdade. Socorro também? Socorro também. Uau, que bênção, hein? Olha, a gente vai conversar no particular. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Ok, vamos pode orar, né? Pastor, né? Era a bênção. Não, os irmãos aí. Não pode orar pelo próprio aniversário, não. Não, os irmãos. André, toma uma potinha, André. Amém? Ué, mas eu também fiz aniversário. É. Vamos lá. Senhor, nesta hora nós louvamos o teu nome. Ó Deus, te bendizemos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos. Ó Deus, que passaram mais um ano, ó Pai, em tua presença. Ó Deus, por mais esse ano, ó Deus, que tu pôde presenteá-los, ó Pai, com a vida, com fôlego de vida. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida deles. Agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor já tem feito na vida de cada um. Ó Pai, pedimos ali pela vida da pequena Sarinha, Pai, que tem vida pela gente. Pedimos que o Senhor possa circular a cada momento, Pai, guiando seus passos, seus caminhos. Ó Deus, que ela possa crescer, ó Pai, uma mulher, uma serva, ó Deus, cheia dos seus abençoamentos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos aniversariantes, ó Pai, te entregamos em tuas mãos a vida deles, em nome de Jesus. Amém.